Olá, a paz do Senhor Jesus. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Nossos irmãos internautas do Facebook já estão aí, louvado seja Deus. Nossos irmãos lá do nosso canal do YouTube, o canal da Palavra de Deus. Queridos, hoje o tema é um tema muito importante, muito impactante, né? Um assunto bem repercutido, né? Nas semanas aí, as redes sociais estão sendo bombardeadas por esse assunto e eu me senti no direito, irmão, como representante do Evangelho, né? A dar as minhas opiniões biblicamente. Nós estamos para aí, a Bíblia diz que é necessário que essas coisas aconteçam, né? Para que se manifestem os cíceros da fé. Querido, hoje eu quero falar sobre essa entrada aí, né, das Olimpíadas na França, essa repercussão, esse escárnio, né, contra os cristãos. Quero falar um tema muito relevante, primordial, né? A igreja do Senhor tem que se levantar. Antes de eu estar entrando, você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, o canal da Palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, amém? É de graça, não te custa nada. Deixa também o seu like, para que o YouTube recomenda a um grande número de pessoas que têm visualizado os nossos vídeos, os nossos trabalhos e não são inscritos. Se inscrevam lá no nosso canal, os irmãos do Instagram, os irmãos do Facebook, das outras redes sociais, estão tudo interligadas. Você se inscrevendo lá, clica no sininho, que é o sininho das notificações, sendo que você não perde nenhum vídeo novo que tem chegado. Em cima do vídeo também tem uma flechinha, você clica na flechinha, vai abrir o texto ali, tem ali um resumo da minha pessoa e tem meus dados pessoais, se você sentir de Deus, né? A Bíblia diz que aqui dê com alegria em abençoar esse canal, o nosso canal, abençoar também o meu ministério. Nós temos nossas obras sociais também, a nossa igreja, com uma oferta missionária, aquilo que Deus tocar no seu coração, cada um contribua de acordo com o que propôs o seu coração. A Bíblia diz que Deus se alegra com quem dá com alegria. É muito fácil, se inscreva no nosso canal no YouTube, clica lá no sininho, em cima do sininho tem a flecha, clica na flechinha, vai abrir o texto. Pastor Francisco, eu não consegui pular. Queridos, é fácil me achar nas redes sociais, né? Até meu próprio canal no YouTube tem meu telefone também, é fácil você enviar a sua contribuição missionária para esse projeto, esse canal e o nosso ministério. Querido, eu quero falar, eu até coloquei um tema muito importante, eu vou estar apresentando algumas coisas aqui no nosso computador. Os irmãos do Face provavelmente vão encontrar uma dificuldade para estar assistindo, por causa da minha ferramenta de trabalho que está danificada, mas os irmãos do YouTube vão estar lá. Os irmãos podem ir lá no YouTube depois assistir o vídeo lá, amém? Felizmente, antigamente o Facebook ele virava a câmera, né, para nós assistir assim deitado. Hoje não estão virando mais, Instagram também não está virando mais. Em vez de nos ajudar, estão nos prejudicando. Enfim, eu até coloquei um tema importante, né, sobre esse assunto, que eu coloquei assim, esse tema, isso é profético. Tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que nós estamos ouvindo, tudo isso que nós estamos vivenciando, querido irmão, querida irmã, isso aqui é profético. Isso aqui é nada mais do que nada menos do que o cumprimento das Escrituras Sagradas. O nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, ele está a caminho, ele está voltando e vai vir buscar a igreja. É necessário que nós se colocamos de pé. Como eu disse no começo, é lícito que essas coisas aconteçam para que se manifeste o cícero da fé. Antes de eu entrar, tem muita coisa boa que eu quero apresentar. Eu não posso apresentar o vídeo de abertura ali das Olimpíadas, porque está sendo retificado, está sendo excluído e está dando direitos autorais, está sendo apagado. Quem tem o vídeo que salvou nos seus arquivos, amém. Quem não tem, não pode postar o vídeo, porque, irmão, nós estamos vivendo o cumprimento da palavra. E eu quero usar bastante a palavra de Deus dentro desse assunto tão polêmico, tão escarnecedor com a fé cristã. Antes de nós entrarmos, vamos estar meditando na palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia
um pouco antes de Apocalipse, eu quero estar falando acerca de 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 3, que diz assim, a Sagradas Escrituras. Irmãos, nós temos que atentar para as Sagradas Escrituras. Diz assim, ó, 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 3. Tendo em conta que antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escânios, andando segundo as próprias paixões. Vamos repetir, ó. Tendo em conta, o apóstolo Pedro está deixando claro para nós que antes de tudo, o que ele quer dizer antes de tudo? Antes da vinda de Cristo. Olha como que a Bíblia é um manual profético, né? Todo profético ele se cumpre, né? Então, profético é uma profecia que não é revigorada, ela se cumpre e está se cumprindo diante dos nossos olhos. Em razão disso, a própria Escritura Sagrada diz que todo olho verá, né, e toda língua confessará ao Senhor. Aí, o Senhor vem buscar a igreja, é uma promessa, né? Então ele diz, ó, tendo em conta que antes de tudo, que relata-se antes da vinda de Cristo, nos últimos dias, queridos, nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja na terra. O apóstolo João diz nas suas epístolas que o trono do anticristo já está findado. O trono do anticristo já está. As cartas de Paulo em 2 Tessalonicenses, eu gosto de ler 2 Tessalonicenses tudo, que refere-se às ações do anticristo. No versículo 11, o próprio Deus os entrega às suas próprias paixões, né? Porque no versículo 12, Deus responde o versículo 11, por se desviarem os seus ouvidos da sua voz e desviarem o caminho da palavra de Deus, né? Por não darem crédito à palavra de Deus. O próprio Deus entrega. A Bíblia tem como escarnecedores, filhos da ira, filhos blasfemos, filhos da desobediência e muito mais ainda, né? Malditos também, a Bíblia diz. O próprio Jesus disse que naquele dia muitos virão e dirão, fizemos isso em seu nome, isso e aquilo, e Jesus vai falar, maldito, não vos conheço, apartai-vos de mim. Pedro, ele diz aqui, o apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3, tendo em conta que antes de tudo, que refere-se antes da vida de Cristo, nos últimos dias virão escarnecedores. O que é escarnecedor? É alguém que está escarnecendo de algo, né? Está zombando de algo. Ele diz, ó, escarnecedores, com seus escânios, andando segundo as suas próprias paixões. Quando ele diz aqui, andando segundo as suas próprias paixões, o apóstolo Pedro está referindo aos seus próprios prazeres carnais, a cobiça da carne, as vaidades deste mundo, que mais é? A ganância, a avareza. Aí ele fala bem aqui assim no capítulo 3, ó, as suas paixões, as ideologias, falsas teologias, tudo isso que está vindo, tudo isso que eu estou falando aqui, são atuações de Satanás, né? Que são as atuações do anticristo, louvado seja Deus aqui na nossa terra. Então, antes de nós começarmos, nós estamos entrando já no capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 3, né? Estamos vivendo os últimos dias, né? Os últimos dias da igreja na terra. Você já está se perguntando, o que está acontecendo neste mundo? Você já parou para pensar? Você já parou para se auto-perguntar o que está acontecendo neste mundo? Eu quero convidar você, né, nessa noite a prestar bem atenção em tudo aquilo que eu vou apresentar. Tiago, capítulo 4, versículo de número 14, no entanto, Jeová conhece o futuro. Isaías 46, versículo de número 10, há muito tempo a sua palavra, a Bíblia, prendisse, né? Não apenas as coisas ruins que acontecem nos dias de hoje. A profecia, bem dizer, é uma profecia, a palavra que está se cumprindo, algo que foi revelado, né? Nos dias de hoje. Isaías está falando não são apenas as coisas ruins que acontecem hoje, mas também as coisas maravilhosas que ocorrerão no futuro próximo. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o final, receberá a coroa, né? Louvado seja o nome. Lucas capítulo 4, versículo de número 43, Jesus Cristo falou a respeito do reino de Deus, que acabará com a maldade e fará da terra um paraíso. Queridos, nós estamos vivendo os princípios das dores. Isso é só um princípio daquilo que está acontecendo.
muitas coisas piores vão acontecer ainda. Por isso que a igreja tem que estar alicerçada na palavra de Deus, tem que alimentar a palavra, porque Efésios capítulo 6, versículo de número 10, fala sobre o revestimento da armadura. O próprio Paulo, escrevendo em Efésios, ele coloca-nos como soldados. E aí ele começa a citar, se você lê Efésios capítulo 6, versículo de número 10 em diante, fala sobre a armadura de um soldado. Aí ele fala do capacete, fala do escudo, fala da espada, fala da sandália, fala da armadura que um soldado, Paulo está mostrando em Efésios que o crente, que o cristão, ele está em guerra, ele é um soldado. E ninguém vence nada sem conhecimento. A armadura nós poderíamos trazer para um lado espiritual, algo de conhecimento, que é a palavra de Deus, que quando nós se alimentamos da palavra, nós se tornamos fortes. Por isso que Paulo, quando ele escreve Efésios 6:10, falando a respeito da armadura, nos comparando como soldado, ele fala da importância de nós trazermos para nós essas armas espirituais. O capacete, o escudo, a sandália, a espada, né? São armas espirituais que nós precisamos revestir como soldado, armas espirituais. Então é muito importante nós prestarmos atenção. Em Mateus capítulo 24, versículo de número 3, em resposta, Jesus disse-lhe que apenas Jeová sabia exatamente quando viria o fim deste sistema mundial. Esse sistema mundial é esse sistema que está se manifestando. Hoje, em pleno século 23, né, século 21, no ano de 2024, nós estamos vivenciando uma Olimpíada. O começo, a abertura de uma Olimpíada que está sendo levada, induzida, mostrada ali pelo sistema mundial. Uma ordem mundial está por detrás disso, algo obscuro. Por isso que o crente, o cristão, ele tem que estar na luz. O Salmo 119, versículo de número 105, diz que a palavra de Deus é a lâmpada para nossos pés e a luz para o nosso caminho. Por isso que nós temos, o próprio Jesus diz em João 8,12, né, ele fala em João 8,32, que aquele que conhecer a verdade, quem é a verdade aqui? A palavra de Deus, a palavra liberta. Quando nós entendemos a dimensão de João 8,32, ao conhecer a verdade, que é a palavra e a palavra liberta, nós entendemos que quando nós estamos na palavra, nós se alimentamos, se fortalecemos e não nos deixamos ser enganados. Né? Então, João 8,32 fala sobre a libertação da palavra. João 8,36 fala que se o Filho do Homem, referindo a Jesus Cristo, o enviado, nosso Salvador, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. A palavra de Deus diz que lá dos céus, Deus conhece os seus. Comparando com João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, está deixando bem claro, está escrito dessa maneira, verdadeiramente nós seremos livres. Querido, pode se levantar anticristo, pode se levantar sistema mundial, pode acontecer, nós vamos estar alicerçados, porque nós somos libertos pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor vai nos livrar no dia mau. Você está entendendo? É necessário a igreja passar por isso, para o cumprimento das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, no livro de Apocalipse, nos entrega uma dimensão profética, a qual nós, a igreja, vamos passar por esse período obscuro, que muito mais vai vir ainda. Paulo diz assim, em suas epístolas paulinas, considere momentaneamente as adversidades que vêm sobre vós, porque maior será aquela daquele dia. Então, se nós olharmos, o próprio Jesus Cristo, ele está deixando claro que apenas Jesus Cristo sabe quando vai vir a fim e colocar um ponto final nesse sistema mundial. Mateus também, mesmo que Mateus 24, só que agora no versículo 36, no entanto, Jesus, ele predisse coisas que ocorreriam nessa terra. Pouco antes do reino de Deus, você sabia que pelas Escrituras Sagradas é o reino de Deus que vai trazer a verdadeira paz e a segurança? O que está acontecendo aqui, na verdade, o que vai acontecer ainda, porque agora nós estamos vivenciando manifestações do anticristo. Quando o anticristo estabelecer o seu trono aqui nessa terra, virá a falsa paz. Você está entendendo? A Bíblia diz que virá uma falsa paz. E o que acontece? Somente o reino de Deus, quando ele vier, Jesus vier em toda a sua glória, até me arrepiei agora, em toda a sua glória, vai promover a verdadeira paz,
Não a falsa paz do anticristo, mas a verdadeira paz trazida pelo unigênito, o único Filho de Deus vivo, nosso Salvador, aquele que morreu e no terceiro dia ressuscitou, carregando sobre as nossas dores. Né? Enfim, a humanidade vai receber, através de Jesus Cristo, como o reino do Senhor está sendo estabelecido nessa terra, a verdadeira paz. Se nós olharmos lá em 2 Timóteo, antes disso, irmão, eu quero colocar os irmãos, vamos prestar bem atenção aqui, é sobre isso que nós queremos falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero que os irmãos, nós estamos diante dos anéis das Olimpíadas, que simboliza alguns países, né? Louvado seja Deus. Vamos prestar bem atenção aqui em algumas coisas que eu quero deixar. Nós estamos vendo aqui, deixa eu adiantar aqui mais lá para frente, depois eu quero trazer lá de frente para cá. Ó, eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que eu quero mostrar bem aqui. Deixa eu ver se eu estou dentro. É bem aqui. Bom, olha aqui, ó. Dá para os irmãos mais ou menos prestar atenção, né? Ó, eu vou segurar uma pausa bem aqui. Quer ver? Ó, aqui nós temos a imagem da Santa Ceia do Senhor. Nós estamos mostrando aqui os acontecimentos lá na abertura das Olimpíadas, lá na França. Aqui eles usaram, ó, aqui está a imagem da Santa Ceia, né? Que é o nosso ato bem sagrado do cristianismo, né? A importância que nós temos, a nossa fé, né? E em cima aqui, eles fizeram aqui um movimento LGBT, onde envolve, os irmãos sabem o que eu estou dizendo, simbolizando aqui o Cristo aqui no meio, e aqui homossexuais, drags, enfim, movimento LGBT, né? O movimento LGBT. Aqui embaixo está a Santa Ceia, Jesus Cristo no centro e os discípulos. Olha aqui, ó. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, um pouco mais nítido. Os irmãos podem depois puxar o zoom. Não sei se no Facebook vai dar para puxar o zoom, mas no YouTube dá, amém? Ó, aqui nós estamos vendo a imagem de Jesus Cristo que está no lugar aqui, ó. No lugar de Jesus Cristo colocaram aqui uma pessoa, né, simbolizando aqui uma pessoa que, enfim. E aqui nessa mesa aqui, eu quero falar sobre esse homem que está bem aqui. Esse homem aqui, ele é o cantor Felipe Cateriene. O cantor Felipe Cateriene, ele está representando aqui o deus Dionísio. O que é o deus Dionísio? Ele é o deus das festas, da depravação, da promiscuidade. Tudo que envolve pecado, o pecado sexual, tudo que envolve esse Deus, Deus Dionísio. Olha a blasfema aqui, ó. Olha como vocês veem, como está confrontando os cristãos, está querendo desmorizar a fé cristã. Eles usam o ato sagrado, religioso da fé cristã, que é a Santa Ceia, e colocam em cima da mesa esse cantor Dionísio. O cantor Dionísio, ele está representando, o cantor Cateriene, ele está representando o Deus Dionísio, o Deus das festas promíscuas, o Deus da antiguidade, o Deus que fazia as festas da depravação, da promiscuidade, tudo que envolve pecado sexual, tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Então ele está simbolizando esse Deus bem aí, na mesa da Santa Ceia. Olha que gravidade que é o negócio. Vamos aqui para mais uma foto, acho que é um vídeo, deixa eu soltar. Está muito baixo, mas os irmãos devem estar escutando, né? Então é isso que nós estamos vendo. Tá vendo? Vamos aqui para um outro vídeo também. Por trás disso tudo, uma mulher canta entre chamas e água a música Imagine do John Lennon. Música conhecida por induzir quem escuta a imaginar um mundo sem Deus e sem religião. Logo em seguida podemos ver um assustador cavaleiro branco em cima de um cavalo branco. E muitos... Ó, esse cavaleiro branco aqui, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que é o anticristo. Então olha para você ver, ó, um movimento que era para ser um ambiente de esporte, né?
que tinha tudo a ver com um ambiente olímpico, onde traz a união, a paz de todos os países, de todas as nações, envolvido em um só movimento olímpico, como sempre foi. Hoje, olha como está acontecendo hoje. Então, olha, esse cavaleiro aqui, ó, o cavalo branco, mencionado no livro de Apocalipse, que representa a entrada do anticristo na Terra. Tá vendo? Mas o mais bizarro de tudo foi a criatura que segurava a tocha olímpica, que do nada emergiu do chão. Ela não possuía rosto e usa um capuz na cabeça. Muitos acharam sua aparência parecida com a do personagem do quê? Tá vendo? Esse cavaleiro branco aqui, ó, ele simboliza aqui o anticristo. O anticristo. Aqui nós temos aqui uma mulher, ó, com a cabeça, a simbologia aqui, né? Que retrata uma mulher com a cabeça aqui, esse efeito bem aqui, que eles estão colocando bem aqui, só que aqui eu coloquei em foto. Aqui temos o cavaleiro branco, que simboliza o anticristo. Essa mulher aqui, ó, que é as depravações, né? Parece que na Copa de 2012 também fizeram também uma simbologia da morte, né? A simbologia da morte. Nós temos também aí nos carnavais também ali o Cristo, né? O Cristo ali sendo materializado pelo Satanás, né? Então nós temos aqui, ó, o cantor Felipe Carteriene, né? Simbolizando o deus Dionísio, ó. Então é o que nós estamos vendo bem aqui. Deixa eu dar uma subidinha bem aqui, os irmãos bem aqui. Bom, aqui, olha bem aqui, mano, ó, tá vendo? Aqui é a simbologia da Santa Ceia. Olha quem está aqui, o movimento aqui é o movimento LGBT, é o movimento LGBT. Apocalipse capítulo 22, versículo número 15 ao 17, diz bem assim, ó: ficarão de fora os cães que praticam feitiçaria, comete imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, né, e todos que amam e praticam mentira. Por a Bíblia relatar tudo isso, por isso que nós estamos vivenciando isso, ó, a promiscuidade, a imoralidade, né, não aceita isso daqui, ó. Então eles estão blasfemando, ó, olha para você ver bem aqui, ó, olha aqui, ó, simbolizando a Santa Ceia, aqui, ó, sendo aberto a bandeja, aqui era para, ó, e essa pessoa está bem aqui dentro. Olha o que nós estamos vivenciando. Você está vendo? É o cumprimento, irmão. Cumprimento da palavra de Deus. Olha bem aqui essa imagem que forte, ó. Os irmãos puxam um zoom, ó. Aqui em cima tá as drag queen, né? Os irmãos conhecem, que é o movimento LGBT, né? Ó, a drag queen. E aqui embaixo a Santa Ceia do Senhor. Olha a simbologia. Ó, olha que simbologia. Aqui está a blasfêmia, né? As drag queen, ó. Olha como que é forte. Tá vendo aí? Então, se nós olharmos, ó, se você for lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, onde vai falar sobre 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios, né? É 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 26, ó, 23, ó. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou-se o pão. A simbologia do pão, o corpo de Cristo que nós temos, né? Nós os cristãos temos. Tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isso em memória de mim. Verso 25. Por semelhantemente, o modo, depois de haver ceado, tomou-se o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o meu sangue, a simbologia do sangue de Cristo, né? Fazeis isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Verso 26. Porque todas as vezes que comedes deste pão e bebedes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, verso 27, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do sangue do Senhor. Verso 28, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe em juízo para si. Então a afronta vem daqui, irmãos.
Então, se você olhar, olha como que é forte, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, deixa eu ver se eu acho bem aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 23. Versículo 9 ao 20, né? Ó, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e ao 20. Olha o que diz bem aqui, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. Não vos enganei. O pastor Paulo está deixando bem claro. Não vos enganeis, nem os impuros, né? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os enferminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Então, tá deixando bem claro. Eu podia continuar aqui, mas é só aqui que eu quero deixar. Olha, irmão, se nós olharmos mais aqui para... Aqui tá, vocês viram aqui o escaneamento, aqui, né? Zombando aqui, a blasfema. Aí nós vamos ver bem aqui. Aqui está o cavalo branco, né? Que foi que eu falei que ele é o anticristo. E é onde estão usando lá de uma certa forma ali, como se o anticristo já está no domínio. Aqui está o bezerro de ouro também, ó, que está sendo levantado, foi levantado o bezerro de ouro lá, né? Lá no livro de Êxodo, a Bíblia diz que quando Moisés subiu para orar e buscar a Deus, ele demorou lá porque ele estava buscando a Deus, falando com Deus, esperando Deus de resposta e tudo. A Bíblia diz que lá embaixo o povo estava constituindo o bezerro de ouro para si. Então é muito forte o que nós estamos vivendo, né? Onde eu parei bem aqui, deixa eu ver bem aqui, 2 Timóteo eu falei, Paulo está falando, onde nós tínhamos falado em 2 Timóteo 3,4, que os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, é o que nós estamos vivendo. Ele fala sobre tudo que, pois seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, de pais ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, né, mais amigos do prazeres do que de Deus. Paulo está falando de um povo, antes de Jesus voltar, a condição moral da humanidade será essa. Tanto em Coríntios, tanto em 2 Timóteo, Paulo está deixando bem claro que antes da vinda de Jesus, a condição moral da humanidade será esta. Um povo promíscuo. Olha, eu vou citar de novo. Olha a condição moral que Paulo está falando antes da vida de Cristo do ser humano. Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ao pais ingratos, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres. Então, ó em Coríntios que Paulo está deixando claro, ó, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem os impuros, né? Não vos enganeis, ó, nem os impuros, nem os idólatras. Aqui uma idolatria. Deus sempre aborreceu a idolatria. Esses movimentos LGBT, essas ideologias, esse movimento aí estabelecido por uma ordem mundial, são contra os princípios e valores estabelecidos por Deus mediante a sua palavra. Então a Bíblia deixa bem claro que nos últimos tempos virão tempos difíceis, tempos trabalhosos para a igreja do Senhor. Está referindo à igreja. Toda a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, nosso manual de prática de fé, é a boca de Deus, é a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. E prestamos bem atenção que está se cumprindo de uma maneira muito rápida. Então, tudo isso é profecia de Deus. Então, essa idolatria aqui, ó, entendeu? Eles sabem muito bem que Deus aborrece, Deus abomina. Todas as nações pagãs, todos os povos, até os povos de Deus que se desviaram dos caminhos do Senhor, eles entregaram para a idolatria, Deus castigou, Deus puniu, né? Então a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então esse tipo de cerimônia de abertura, fazendo uso da Santa Ceia, não deve nos surpreender nisso, porque isso aqui é profético. Então tudo isso que nós estamos vendo, e o que nós temos visto, e o que nós vamos ver ainda, não se escandalize, irmão.
Isso é profético, é algo que foi revelado, algo que está se cumprindo por Deus. Então, eu peço aqui que os irmãos de fé, a igreja, eu como pastor, não se escandalize. Tem muita gente se escandalizando. Nós temos que vigiar e orar, permanecer na palavra de Deus, como diz em Efésios. Ora, vigiai e orai, para não cair em tentação. O próprio Jesus disse que o nosso corpo, a nossa carne, ela é fraca. Então, por isso que nós temos que vigiar e orar. Porque o inimigo, o adversário da nossa alma, ele está de redor, irmão, caçando quem ele possa tragar. Então, nós como igreja do Senhor, nós o cristão, que entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que vigiar e orar e estarmos revestidos da palavra de Deus. Fazendo tudo isso, o Senhor vai nos livrar. Jesus disse, eu vos livrarei no dia mau. Esse dia mau que Jesus está falando não é essas pequenas adversidades, essas coisas que nós estamos vendo, esse início de perseguição ao cristianismo. Não é isso, é naquele grande dia. Então, naquele grande dia, Jesus nos prometeu livrar. E para nós sermos salvos por Jesus, livre desse grande dia mau, nós temos que estar revestidos da palavra, em vigilância, em oração. Então, isso, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 29, fala aí da consagração e a importância, né, da Santa Ceia. Esse tipo de ativismo não tem nada de espírito olímpico. Isso que nós estamos vivenciando esses dias, que tem repercutido grande aí nas redes sociais, queridos, não tem nada a ver com espírito olímpico, que leva à motivação, né? Que traz alegria aos corações. Quantos de nós gostávamos de assistir às Olimpíadas, vendo os esportes disso, esporte daquilo, todo mundo, a nossa nação, né? Enfim, agora isso que nós estamos vendo aqui, essa entrada aí das Olimpíadas na França, isso aí é um ativismo e não tem nada a ver com espírito olímpico. Há uma falta muito grande, né, de respeito ao cristianismo, né, aos princípios e valores estabelecidos por Deus. Então, o que nós estamos vivenciando aqui é a nossa fé sendo agredida, a nossa fé sendo martirizada. Mas, irmãos, é profético. Tudo isso que nós estamos vivendo, eu disse lá no começo, Paulo disse, né, que viriam dias piores, né? Viriam dias piores. Então, o que está para vir aí é muito sério, é muito forte. Então, essa mensagem de tolerância que nós vemos através desse ativismo, desse liberalismo, né, que se levantam com uma mensagem de tolerância, confrontando o evangelho, o cristão, por defender defender da imoralidade, de tudo que é o pecado, né, que a Bíblia coloca bem explicitamente. Então, essa tolerância que se levanta contra nós, ela revela uma hipocrisia. Isso que nós estamos vendo, esses movimentos LGBT, que tanto se levanta com as suas ideias, as suas ideologias, né, para ganhar os seus espaços, repercutindo, querendo avançar, destruir a igreja do Senhor, acabar com a fé do cristão, desmoralizar Jesus Cristo na sua palavra. Esses próprios ativistas, essa mensagem de tolerância que eles trazem aí, né, é uma mensagem de hipocrisia, porque os que supostamente defendem a tolerância são os mais tolerantes para com a fé das pessoas. Então, se você olhar tudo isso, eles estão sendo mais tolerantes com a fé das pessoas, brincam com a fé das pessoas, né? A Santa Ceia é uma cerimônia importante para os cristãos, por quê? Porque revela a morte e ressurreição de Cristo e o seu sacrifício e ao mesmo tempo a vinda do Senhor. Então, quando a igreja, quando o cristão, ele celebra a Santa Ceia do Senhor, ele está ali alegre, né, se edificando, esperando ansiosamente o retorno de Cristo. Então, Paulo lhe diz em Gálatas, capítulo de número 6, né, Gálatas, deixa eu ver se eu acho bem aqui para ler para os irmãos, louvado seja Deus. Achei Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Olha que Paulo está dizendo aos Gálatas, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará.
Porque o que semeia para a sua própria carne, a carne colherá com corrupção, mas os que semeiam para o Espírito colherá. A igreja do Senhor, irmãos, que ela continue semeando no Espírito, porque Paulo está dizendo bem claro aqui aos Gálatas, aquele que planta, colhe. Você está entendendo? Então, se você planta o que é bom, você vai colher o que é bom. Se você planta o que é bom, a lei da semeadura. Eu sempre digo uma palavra, deixa eu ver se eu me lembro bem aqui, que a semeadura, ela é um opcional. Anote bem aí. A semeadura é um opcional. Por quê, pastor Francisco? Porque você colhe, você vai colocar a maneira como você vai semear. Eu escolho colocar esse terno, concorda? Eu escolho colocar essa camisa, essa gravata. Eu escolho colocar um... Enfim, você escolhe, a decisão é sua. Porém, tem um ditado que cada reação tem uma sentença, né? Então, Paulo está dizendo, semeador, aquele que está dizendo bem aqui, aquele que, filho, não vos enganeis, que aquele que o homem semear, certamente se fará. Então, eu sempre trago uma palavra minha, que é muito, muito importante nós prestar atenção, que é um opcional. A semeadura é um opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. É uma promissória que você assina, mais cedo ou mais tarde ela bate na tua porta e o pagamento vem. Chega, tá aqui, ó, você me deve isso e deve aquilo. Isso vai acontecer, irmão. Naquele grande dia, muitos estarão diante do Senhor. O Salmo, parece que o Salmo de número 20, a partir do versículo 50, diz que Deus vai trazer à órbita as nossas obras. E o próprio Deus, ele diz assim, ó, pensava que eu era igual a tu? Naquele dia, muitos vão ouvir isso da boca de Deus. Pensava que eu era igual a tu? Pois eu te erguerei do pó e colocarei em tua órbita as tuas obras. Muitos irmãos que hoje praticam mal, praticam a iniquidade, a imoralidade. Muitos naquele dia que praticam também a idolatria, como nós estamos vendo aqui, ó, o bezerro de ouro sendo levantado, né? Muitos que naquele dia eles vão se arrepender, mas naquele dia eles vão se arrepender muito tarde. Então eu deixei bem claro, tudo isso que nós estamos vivenciando aqui, isso daqui é profético, é o cumprimento da palavra de Deus. Então que a igreja do Senhor possa se levantar em oração, se unir, estar alicerçada na palavra, vigiando e orando, né, se santificando, porque nós somos a noiva e o noivo vem. Lá em Mateus capítulo, se eu não me engano, capítulo 25, né? Capítulo 10, 25, capítulo 25 de Mateus, fala sobre as 10 virgens. A simbologia daquelas 10 virgens, ambos todas estavam na presença do Senhor, todos estavam ali, mas apenas 5 tinham reserva, né? Então nós somos a noiva e o noivo vem, e a qualquer momento ele vem. A Bíblia diz que ninguém saberá o dia nem a hora. E a palavra de Deus diz que assim como o ladrão ele não avisa quando ele vai roubar, assim também será a vinda de Jesus. Amém? Está aí a minha expressão mediante esse ato, como eu posso dizer aqui, imoral, depravado, né? Dessa abertura aí que não tem nada a ver com o espírito olímpico, que nós estamos vendo bem aí, da França, né? Felizmente é isso aí, que a igreja se prepare, porque o que vem virá pior ainda. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Eu sei que não se inscreveu ainda, um grande número de pessoas que têm visualizado os nossos trabalhos. Se inscreva lá no nosso canal, deixa seu like, compartilha, comenta, clica no sininho. Se sentir de Deus enviar a sua oferta missionária para esse canal, ajudando o nosso canal, ajudando o nosso ministério, é fácil achar o pastor Francisco lá no YouTube, em cima do sininho. A palavra se inscreva, tem um sininho, e em cima tem uma flechinha, abre o texto, tem meus dados pessoais lá. Não conseguiu pular, é fácil me encontrar. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?